vitalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo da vulgaridade que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em que contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Querido Senhor, Jesus, Mestre amado, peço a Ti nessa noite que ilumine o palestrante, peço a Ti essa noite que nos oriente, que nos permita abrir nossos corações e nossas mentes para que possamos captar os ensinamentos que receberemos aqui. Peço a Ti, junto com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, para que possamos transformar esses ensinamentos em ações, em boas decisões no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Agora eu queria convidar com muita alegria o Marco Sá, nosso palestrante de hoje, com a palestra Intuição. Seja bem-vindo, Marco. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus sempre esteja nesta casa e que nós possamos sempre estar mantendo as portas desses nossos corações abertas para que essa paz adentre ele e se faça morada. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Obrigado também à diretoria da casa pela oportunidade que ela nos dá de podermos nós levarmos adiante os ensinamentos dessa doutrina, mesmo sabedores dela, da nossa dificuldade, do nervosismo, das nossas dificuldades de expressão. E agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês, queridos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, e todos aqueles que estão assistindo também agora pela internet. O tema proposto para essa noite, como foi dito, está exposto, é a intuição. Quando eu recebi a proposta para poder desenvolver esse tema, para que a gente pudesse aqui dividir em conjunto, eu confesso a vocês que eu não tinha noção do quanto a intuição é algo importantíssimo na nossa condição de progresso e de evolução. A intuição ela está presente em todos os aspectos da doutrina, seja ele tanto de científico, filosófico e as consequências morais. Porque ela interage profundamente com os princípios fundamentais dessa doutrina. Princípios esses, que são vários, mas gostaria de lembrar os 5 principais, pelas quais esses princípios fundamentais se fazem presente na dissertação que hoje eu vou tentar colocar para vocês. Os princípios fundamentais, o primeiro, é a crença em Deus. Todo espírita acredita, crê em um Deus único. Um Deus, como é explicado na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. O segundo princípio fundamental
é a imortalidade da alma. Terceiro, a pluralidade das existências através da reencarnação das vidas sucessivas. Outro é o princípio fundamental, que é a comunicabilidade com os espíritos, através da fenomenologia conhecida como mediunidade. E o quinto último, a pluralidade dos mundos habitados, a qual o próprio Jesus deixou bem claro para cada um de nós sobre as várias moradas que existem na casa do nosso grande Pai. Dessa forma, nós aprendemos e sabemos agora que somos espíritos imortais. Muitas das vezes a gente esquece disso, porque adentramos a indumentária carnal e às vezes a gente fica disperso. Por conta da nossa vida encarnada, nos deixamos se entregar pelas paixões. Paixões essas que muitas das vezes são paixões momentâneas, precisamos dela ainda, porque essas paixões nos projetam para frente, para o futuro. Mas, quando nós nos deixamos que as paixões nos levem, nos conduzam, aí já a gente fica disperso por esse mundo. E nessa dispersão, muitas das vezes, a gente perde toda uma encarnação. Nós estamos num trabalho de um progresso, de uma evolução, um progresso ascensional, reto, correto, direto, mas que muitas das vezes a gente dá uma parada. Quantas vezes nós vemos, e nós mesmos com certeza já passamos por isso, perdendo as nossas encarnações, estagnando, parando, graças ao grande Pai, que é todo justiça e que é todo bondade, Ele permite que cada um de nós estejamos nesse trabalho do progresso sucessivo, contínuo. E quando nós paramos, quando nós simplesmente ficamos estagnados, também aprendemos. Porque mais adiante vamos ver que marcamos passo e poderíamos estar bem mais adiante. Mas na graça do nosso Pai, permite que nós, espíritos, jamais possamos nos retroagir. Mas como não? Porque eu já ouvi falar que espíritos há que vão para outros planetas um pouco mais inferiores, ou bem no início. Mas nós, na nossa conquista, no nosso trabalho, no nosso progresso, vamos agariando e conquistando virtudes. Vamos agariando e conquistando uma fortuna, um tesouro para cada um de nós. Esses tesouros que são as virtudes morais, consequências de vidas pretéritas e esta agora, no trabalho do bem, no trabalho das leis morais, as leis de Deus. E essa fortuna que nós agariamos conosco são verdadeiras preciosidades que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma traça pode comer e que nenhuma ferrugem pode corroer. Essas virtudes morais fazem parte do nosso ser individual que cada um de nós somos. E nesse ponto, na hora que nós mais precisamos dos nossos desafios, das nossas lutas diárias que cada um de nós passamos, a intuição vem nos trazer a resgatar o potencial que cada um de nós temos. Porque se já tivemos várias encarnações, se já vivenciamos várias experiências, já temos conosco a força necessária para vencer mais estas. E é nesse tesouro, que são as virtudes morais, que a intuição trabalha a nos trazer o respaldo do nosso Criador para cada um de nós. Todas as quintas-feiras, normalmente, quando tem os dias de palestra, nós temos aqui um grupo, do WhatsApp, que normalmente nós trocamos informações para os trabalhadores da casa. E aí dão informações, olha, hoje eu não posso ir, alguém pode me substituir, ou hoje
falou o músico, o que vai tocar, não pode ir, o outro vai, e assim vão trocando as informações. E normalmente, quando fazemos isso, normalmente a pessoa coloca, né, um adendo, que o palestrista de hoje possa ele receber as inspirações dos bons espíritos. Dessa forma, já agradeço antecipado a todos aqueles que desejaram, porque a gente está sempre precisando, principalmente o nervosismo que aqui a gente se encontra. Aí vem a pergunta: o certo seria inspiração ou seria intuição? As duas palavras têm sentidos etimológicos diferentes, têm causas diferenciadas, mas os seus efeitos, eles se interagem de tal maneira que nós não sabemos quando é intuição, quando é inspiração. Para que a gente compreenda uma coisa mais fácil. A intuição é algo que vem de dentro de nós para fora. É algo que nós possuímos. São os nossos valores. São as nossas aquisições. A inspiração é algo que vem de fora para dentro. Só que uma vez eu recebendo de fora e esse adentra a mim, se eu aceitei, faz parte de mim. Então, quando eu exteriorizo, nós não sabemos se é intuição ou se é resultado da inspiração. A inspiração nós podemos entender de forma mais sapiente quando nós analisamos a questão 159 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec nos coloca de forma sapiente, nos explicando: todo aquele que sente a influência dos espíritos, seja em qualquer grau que seja, é, portanto, médium. Ah, mas há aqueles que falam: eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sinto nada. Tipo aqueles macaquinhos, né, que tampam lá. Eu sou médium? Sim. É uma mediunidade generalizada. A doutrina dos espíritos nos convoca para que nós possamos colocar a nossa fé diante da razão. Se eu sou católico, eu posso rezar por Maria? Eu posso rezar pelos santos? Eu posso rezar pelo meu anjo da guarda? Claro, e devo. Se eu sou espírita, eu posso orar por Bezerra de Menezes? Eu posso orar pelo meu espírito protetor, pelo protetor da casa? Posso. Se eu posso, como é que os meus protetores, os santos, vão entrar em contato comigo respondendo à minha súplica, se eu não tenho mediunidade? É aí que nós compreendemos. Às vezes é tão sutil, por isso ele diz em qualquer grau. E Allan Kardec vai mais adiante dizendo que isso não é um privilégio de ninguém. Isso é uma faculdade inerente ao ser humano. Obviamente, então, ele continua dizendo que são raros aqueles que não possuem seus rudimentos. Uns são mais, outros são menos. Mais adiante, ele vai dizer que resolvem chamar de médium justamente aquele que dá uma condição de uma mediunidade mais ostensiva, de forma mais patente. Mas cada um de nós temos essa bênção de Deus, que é esse contato com a espiritualidade. Dessa forma, a inspiração, ela está ligada exatamente a esse processo do princípio fundamental da comunicabilidade com os espíritos. Ela está trabalhando mais a questão do aconselhamento, aonde nós, cada um de nós, recebemos esses vários pensamentos que vêm até nós, pensamentos que a gente não sabe de onde. E nós podemos aceitá-los ou não. Está mais ligado à influenciação dos espíritos, aonde quando nós recebemos
esses pensamentos estão a gente querendo eles ou não. A única diferenciação que é se nós estamos aceitando eles ou não. Porque essa influenciação pode ser boa ou pode ser ruim. É uma questão de sintonia, aonde todos nós estamos sintonizados uns com os outros. Encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados e vice-versa. Podemos estar procurando ou não esses pensamentos. É uma questão de sintonia. Aonde cada um de nós precisamos observar os nossos pensamentos, porque nós somos verdadeiramente um dínamo psiquismo. O que é um dínamo? No carro tem uma peça chamada alternador. Você já ouviu falar alternador? O alternador transforma a energia mecânica em energia elétrica, corrente contínua. E essa energia é armazenada na bateria. Se a gente estiver dirigindo o carro e acender uma luzinha vermelha no desenho da bateria ali, 15, 20 milhas, dá para a gente voltar para casa. Se não, para num lugar safe e chama socorro, porque o seu carro vai parar. Viu como espiritismo é bom? Dá até tipo de mecânica. Mas aonde eu quero chegar? Nós todos somos esse alternador, esse dínamo, psiquismo, aonde nós recebemos essas influências, esses pensamentos, e nós transformamos eles em sentimentos, em emoções e até atitudes. Por isso, que quando a pessoa está com raiva, irada, não vamos discutir, porque vamos prejudicar uns aos outros. Somos esse trabalho, somos esse dínamo. Observemos os nossos pensamentos. Nós, espíritas, acabamos com o inferno e criamos um umbral. Eu vou para o umbral depois de desencarnar. Palestra do Beto Cabral, alguns meses atrás. Vamos ver o que nós estamos pensando diariamente. A gente vê para onde a gente vai. Observar os nossos pensamentos. Há um ditado que diz que nós não podemos evitar que as aves voem sobre as nossas cabeças. Não tem jeito. Mas elas pousarem em nossa cabeça e nela fazer o ninho, a gente pode evitar com o nosso livre-arbítrio. Mas e a intuição? A intuição já tem um sentido diferente. A intuição tem um aspecto introspectivo. Uma questão de um fenômeno anímico, ou seja, advindo da nossa própria alma. Está mais ligado ao princípio fundamental da imortalidade da alma e das vidas sucessivas, a reencarnação. A reencarnação. Essa lei inexorável que permite a cada um de nós trabalharmos nesse processo de evolução contínua, ascendente, progressiva. E nesse trabalho de crescimento evolutivo, vamos somando, amealhando virtudes para dentro de todos nós. E dessa forma, temos conosco essa inteligência maior. Essa inteligência maior adentro de todos nós, que nos traz em recursos e auxílio, nas horas dos nossos sofrimentos, nas nossas horas também do relacionamento diário, dia a dia. Às vezes é tão sutil que a gente não percebe. É uma inteligência suprema porque é o somatório de todas as nossas vivências, de nossas experiências, de nossas virtudes que já conquistamos, que advém e vem ao nosso auxílio. É uma forma da manifestação da alma diante dessa inteligência divina que habita em cada um de nós. É uma inteligência divina que habita a cada um de nós, que Jesus, muito bem sabendo disso, deixou bem claro para nós. Faça brilhar a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra, o que dá sabor.
Vós sois a luz do mundo. Antes de deixarmos nos cair no desespero, no desânimo, que possamos lembrar dessas palavras, mas não para ser repetida, mas para que a gente absorva esse conteúdo. Porque realmente temos muitas virtudes. Nós somos um cabedal imenso de conquistas e vitórias. E também temos as nossas desilusões. Mas nós já estamos num plano ao qual nós sabemos que já temos essa condição de exercitar. Porque essa inteligência, ela transcende até mesmo a nossa própria razão. Recentemente tivemos a visita de Divaldo Pereira Franco. Numa palestra maravilhosa, num trabalho maravilhoso, estão de parabéns os que trabalham diretamente e indiretamente para que esse encontro acontecesse. E lá apresentou para nós a vida dele, que muita da gente a gente sabe, muitas delas a gente sabe. Quando ele estava, como muito jovem, num trem, houve um desdobramento, é quando o espírito, ele se libera lentamente. Não se solta, porque senão a pessoa morre. Então, ele se libera lentamente. E ele teve a visão de um senhor cuidando de crianças. Eis que ele ouve uma voz dizendo para ele. Olha, ele olhou e observou e viu que era ele mais velho. E disse, essa é a sua missão. Cuida das crianças desamparadas. E ele construiu esse imenso farol de luz hoje em Salvador dentro de uma favela. Ou seja, se ele usasse a razão, iria temer. Porque a favela, como todos nós sabemos, é onde famílias trabalhadoras, honestas, jovens, estudiosos procuram ter o seu ponto dentro da sociedade. Mas, infelizmente, a criminalidade toma conta. E a sociedade, às vezes, simplesmente rejeita o todo. Se ele ouvisse somente a razão, talvez não a intuição, ele não teria esse trabalho realizado junto com seu primo Nilson. Dessa forma, nós vemos a intuição trabalhar de diferentes formas, e uma delas é o pressentimento. Na questão 522 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, dos gêneros de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Aí vem a pergunta que nós fazemos sempre. O que Deus espera de mim para essa encarnação? Quais são os caminhos que eu preciso levar? Qual é a minha missão? A intuição tem esse trabalho primordial nesse processo evolutivo de cada um de nós. Porque nós temos a bênção do esquecimento. Já imaginaram vocês se nós estivéssemos sendo cobrados pela consciência a todo momento, a todo instante, dos nossos erros pretéritos? Como um martelo batendo na bigorna, pam, 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 na nossa cabeça? Imaginemos nós, se eu estou aqui, me esforçando diariamente para ser melhor do que foi ontem. E aí vem a consciência. Você, querendo ser chefe de família, responsável, cuidar de filhos. Olha lá para trás. Essa mesma família que você renegou 2 vezes. Que você fugiu das suas responsabilidades 2 vezes. Agora, querendo dar uma. Você perdoar esse só porque ele é seu filho ou por sua filha? Olha lá o que ela já fez para você ou ele fez para você no ano passado. Você vai perdoar dessa vez? Por quê? Já pensou? Se nós estivéssemos aqui
relembrando os momentos sofríveis, os momentos tristes que vivemos nas outras vidas, a serem somados pelas misérias humanas atuais, que vivemos muitas das vezes nessa vida, o que seríamos de nós? Já estamos preocupados com um grande número de suicídios que tem tido? Já pensou o que seria de todos nós? A bênção de Deus do esquecimento não nos faz fugir das nossas responsabilidades. O esquecimento é uma trégua para cada um de nós, para que nós possamos nos reforçarmos do sentimento maior do amor, para trabalharmos junto com aqueles que nós deixamos dívidas passadas. E mais importante que isso, para que a gente possa se restabelecer com as leis divinas e com a nossa consciência. Nós nos colocamos novamente senhores de si, nos fortalecendo novamente. E em cada encarnação, nós começamos a dar passos adiante. A cada passo que nós caminhamos adiante para uma melhor qualidade de vida, a cada vez que nós damos passo nas conquistas das nossas virtudes, nós vamos nos despojando das nossas imperfeições. Olha como Deus é maravilhoso. Ou seja, nós hoje somos o que fizemos outrora. E nós nos tomamos pelo que somos, sem se preocupar com o que fomos. Complicou? É natural da minha pessoa complicar as coisas. Então vou mastigar um pouquinho. Quando nós reencarnamos, nascemos aquele bebezinho fofinho que a vovó gosta de apertar a bochechinha, né? Somos todos inocentes. Notícia de jornal: mais um inocente morre por bala perdida. Mais um grupo de sofredores, de inocentes morrem pelo descaso humano. Os inocentes. Mas e o que atirou? E o que praticou o descaso? Ainda ao mundo é necessário o escândalo. Ai daquele que for motivo dele. Somos todos inocentes até que as nossas recordações sejam esclarecidas para nós e mostradas para nós. Até lá, vamos absorver essa bênção do esquecimento e começarmos novamente a nos estruturar, a trabalhar. Porque a cada encarnação, de forma metafórica, de forma conotativa, nós podemos colocar como se fosse um livro da nossa vida colocado para nós. Que a cada capítulo tem várias páginas em branco para que a gente possa escrever a nossa história. Hoje eu não sei nem o que eu comi no café da manhã. Mas o que eu pensei, o que eu agi, os meus sentimentos, as minhas emoções estão gravadas na página do capítulo da minha vida. E não pode passar milhões e bilhões e trilhões e quatrilhões de anos, está lá, gravada. É por isso que a questão 919 do Livro dos Espíritos nos convida a fazer essa procura diária de nos conhecermos. E se no final do dia, esse balanço patrimonial, ele chega na condição de negativo, vamos orar para Deus esta noite, para que tenhamos mais uma oportunidade amanhã de abrirmos nossos olhos e colocar os pés no chão e falar assim: obrigado, meu Deus, mais uma página em branco para mim escrever, que eu hoje escreva ela melhor do que eu escrevi ontem. Me dê forças. E que bom que esse esquecimento não acontece no todo. Porque quando desencarnamos, dependendo do nível espiritual de cada um de nós, vamos nos recordar da última encarnação e, quiçá, algumas partes da outra, para trabalhar o nosso processo da nossa próxima encarnação. Mas será que é só quando eu desencarnar? Não. Hoje à noite,
como todas as noites, quando o nosso corpo precisa repor das energias e nós vamos dormir, o nosso espírito tem acesso à informação com os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares, que venham nos trazer a lembrança das promessas que nós fizemos para com as leis de Deus e para com a nossa própria consciência. Que nós nos colocamos e nos dispusemos a vivenciar nesta vida. E que muitas das vezes a gente a rejeita. E essas lembranças vêm a todos nós de forma intuitiva, traduzida pela voz da nossa consciência, aonde ela nos orienta, nos diz: faça desse jeito. E se a gente não ouve, foi o uso do nosso livre-arbítrio. Se a gente não ouve e não quer levar, é as nossas consequências. Isso bem fica claro quando nós estudamos a questão 415 do Livro dos Espíritos. Muitos de nós já ouvimos falar do juízo final. Final dos tempos, Apocalipse de João. Uns falam final do mundo. Confunde. E cria uma severidade tão grande que diz que os maus, a separação do joio e do trigo, o joio é aquela praga que dá junto com que nasce junto com o trigo, e a separação do joio e do trigo, a gente precisa colher todo o trigo junto com o joio para depois separar. O joio joga para o fogo e o trigo se aproveita. E muitas pessoas usam, né, de forma também conotativa, de forma de figura de linguagem, o joio, os maus, irão sentir o peso da mão de Deus, como se Deus fosse vingativo, como se Deus fosse igual a nós. Uma das expressões maiores de amor de Deus para nós é o juízo final. Porque aqueles que não estão, espíritos rebeldes, que não estão acompanhando o processo evolutivo do planeta, serão retirados. Aqueles que estão na condição e continuando a sua ascendência e mantendo o crescimento evolutivo daquele planeta, acompanhando o progresso, estarão ali. Haja visto que o próprio Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte, onde ele disse para nós: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. E os demais, que não acompanharam, serão levados a outro planeta, que esteja no processo bem inicial, de provas e expiações, nesse caso nosso, ou não, dependendo do que for, que é a Deus que decide, não sou eu que vou falar como vai ser, para que eles possam ali ter novamente muito mais chances de ascensão, porque chegarão lá e encontrarão espíritos inferiores a eles. E eles serão verdadeiros missionários ali. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, Emmanuel nos dá uma lição explicando isso para nós, dizendo que essa relação intrínseca que interage entre espírito e matéria propicia um intercâmbio, uma troca, um sentido de movimento para que ambos possam crescer e evoluir. Questão 79 do Livro dos Espíritos, que nos fala que o espírito é a individualização do princípio espiritual e a matéria, o corpo, é a individualização do princípio material. Mas aí você vai estar perguntando: Marcos, você não está fugindo do assunto não? Você está falando de intuição, agora você está falando de final dos tempos, está falando de princípio inteligente. O que tem a ver isso? Tudo. Tudo. Para que a gente possa compreender de forma prática, eu vou convidar vocês para vocês fazerem uma criação no campo do pensamento de vocês. Semana passada nós tivemos a palestra da Marili Lopes, estava falando sobre os livros, né, sobre o Livro dos Espíritos, e quando ela falava dos romances, ela falava que nós criamos todos aqueles personagens que a gente está vendo. Então eu vou pedir a vocês que vocês criem esta cena individual de cada um de vocês.
Rio Mara. Imagina esse rio grande. O nome dele é Mara. Que divide a Tanzânia do Quênia. Continente sul-africano. Verão, calor torrencial. Queimando a superfície das savanas africanas. E lá, uma manada imensa de gnus. Vocês sabem o que é gnus? Vou facilitar o pensamento de vocês. Esses bichinhos aí. Uma população de quase 2 milhões de gnus vivem lá. E todo verão, eles atravessam o rio Mara da Tanzânia para o destino do Quênia. Para que possam eles se acasalarem. Ok. Então eu vou querer que vocês imaginem essa cena, porque tem uma pessoa aqui, que eu não vou dizer que é, a Mereli, que ela iria se sentir constrangida com a cena. Então por isso que eu quero que cada um de nós imagine essa cena, cada um de nós. Então esses gnuzinhos têm que atravessar para o outro lado. E eles chegam, param, e se juntam num grupo de 100, 200 e atravessam. E não é que eles atravessam tranquilo para o outro lado? Mas eles sabem que ali é perigoso. Porque sob as margens, à espreita deles, tem uma população imensa de crocodilos que pesam até 500 quilos, esperando que eles atravessem. Seus predadores naturais. E os que ficaram, observam, eles atravessaram, não tem problema nenhum. Agora vamos atravessar com maior quantidade, vamos atravessar aos milhares, 1.500, 2.000 de uma vez. É a hora que os crocodilos atacam. E no desespero, uma manada corre para um lado, outro para o outro, e os crocodilos fazem a festa. Se eu for perguntar a cada um de vocês a imagem que vocês criaram, o que vocês viram? Uns com certeza vão dizer assim, o que eu vi, uma coisa da que acontece na natureza todos os dias, o sapo come os mosquitinhos, né? As cobras se alimentam, as corujas, os crocodilos. Natural. Se o crocodilo não comer, ele morre. Então, aconteceu uma cena dessa. Normal. Outros vão dizer, Mereli, minha esposa, vão dizer assim, bem feito, eu imaginei um crocodilo banguelo. Ele não matou o gnuzinho, ele fugiu. Né? Mas é uma coisa natural que acontece, né? Dia a dia. E o que a lei natural enxerga nisso? Os gnus que ficaram do outro lado da margem e assistiram à cena terrível, gravaram no seu instinto, no seu princípio inteligente, o sentido do perigo e como eles devem fazer para se defender. Os crocodilos gravaram dentro deles, no seu instinto, os trabalhos, as técnicas que precisam fazer para caçar. O gnu que foi preso e que espera por alguns minutos de vida somente, todo o processo orgânico trabalhando dentro dele, o desespero impregnando no princípio inteligente o sentido da morte. Princípio inteligente, para que mais tarde nós, seres espirituais, uma vez criados por Deus, quando somente Ele sabe quando isso acontece, possamos nós estarmos gravados em nós todos esses aspectos de caçador, de predador e de defesa, para que nós, espíritos vivendo num mundo primitivo, tenhamos capacidade de desenvolver uma das leis da natureza, a de conservação e de preservação da espécie. Até que nós tenhamos a capacidade e o trabalho de desenvolvimento da inteligência, anexar a inteligência aos sentimentos e às emoções, para que aí possamos eclodir o senso moral. E quando isso acontece, nós começamos a trabalhar o nosso livre-arbítrio e com isso o instinto vai dando passividade ao processo intuitivo, porque agora podemos ser cobrados, outrora não, somente ao instinto.
E nesse período, estamos falando no período neolítico, 7.000 anos, 8.000 anos antes de Cristo. Aonde nesse período também, da mesma forma que o nosso planeta hoje, o planeta Terra agora, está passando por um processo de transformação, de provas e expiações para regeneração, um outro planeta que está na constelação do Cocheiro, chamado Capela, a 42 anos-luz de distância da Terra, haja vista que a velocidade da luz é 300.000 km por segundo, imaginamos a distância que é. Esse planeta havia essa afinidade com o nosso planeta. E quando esse planeta de Capela estava ao término desse processo também de transformação, já era um planeta já redimido. E lá havia necessidade também da separação do joio e do trigo. Porque muitos espíritos rebeldes estavam atrapalhando o processo da evolução desse planeta, que chegava ao término de mais um ciclo. E esses espíritos estavam atrapalhando todo um processo da consolidação de conquistas que esse povo já havia conquistado. Um povo que já tinha nele virtudes, já tinha piedade. E esses espíritos foram degradados de Capela para aqui, para o nosso planeta. E quando aqui chegaram no nosso planeta, foram recebidos pelo nosso governador planetário, Jesus, que com seus braços abertos, recebeu sob a luz do seu reino, um reino de amor, de justiça, essa imensa turba de espíritos sofredores e aflitos. E ele deixou bem claro, venham a somar ao meu aprisco, como ovelhas. E esses espíritos, então, capelinos, sofredores, aflitos, angustiados, porque deixaram para trás todo um paraíso, um mundo de afetos. Embora eles tinham o seu coração ainda muito duros, ficaram por aqui por centenas de anos, para que pudesse encarnar ao seio de civilizações ainda muito primitivas. Tanto que seus corpos eram corpos quase que igual de animais. Tanto que no Egito criou a ideia errônea da metempsicose. Acreditavam que os espíritos encarnavam em animais, porque esses espíritos encarnaram em corpos ainda muito brutos. Mas aí vem a pergunta, como que se nós esquecemos de tudo que passou, como é que esses espíritos poderiam auxiliar a alavancar o progresso da humanidade se esqueceram de tudo? Se não fosse a bênção da intuição para fazer restaurar os conhecimentos de todas as conquistas que eles tiveram. Através dos seus cânticos, dos seus hinos, criando figuras. Figuras como, por exemplo, o fruto do pecado, a árvore da vida, a serpente. O fruto representando a evolução da matéria. A árvore da vida representando a vida espiritual com suas conquistas e suas virtudes. E a serpente, representando aí de forma sinuosa como ela carrega as influenciações erradas que nós damos eco através do nosso egoísmo e da nossa vaidade que a gente muitas das vezes carregamos entre nós. Como que podemos nós reclamar que Deus nos abandonou? Quando a dor bate na nossa porta, quando o sofrimento vem dentro de nós, às vezes tudo isso que nós aprendemos, às vezes a gente se revolta, achando que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Como? Se vemos que Deus está trabalhando em nós mesmo antes de nós nos conhecermos como seres individuais. Deus está ao nosso lado todo o tempo. Nós é que nos ocultamos dele. Nós que fechamos os nossos olhos dele. As pessoas felizes não são
Aliás, não são só as pessoas felizes que são gratas, pelo contrário, são as pessoas gratas que conquistam essa felicidade. E aí, então, o esquecimento é essa bênção que nos traz. A bênção que nos traz a condição de nos refazermos. É o esquecimento que propõe a cada um de nós a renovarmos as nossas esperanças, para que através desse trabalho, desse frúvio de esperança, nós recebemos a consolação. Todos nós passamos por dores e sofrimentos. Estamos num planeta de provas e expiações e a gente esquece às vezes disso. Quando nós olhamos ao nosso derredor, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento? Aqui dentro, aqui, nós, eu, talvez. Quantos de nós estamos com dores nos nossos corações, apertando o nosso coração e nos sentimos sós? Quantos? Mas nós temos que entender que estamos procurando nos desenvolver de forma espiritual. Já temos uma luz porque nós já compreendemos a parte espiritual, que o mundo não é somente o momento da agora, da encarnação. Imaginamos se hoje a dor bate no nosso coração e aqueles que, não conhecendo a lei de causa e efeito, estão semeando a semente da dor para o futuro. É por isso que Deus conta com cada um de nós. Porque cada um de nós temos a nossa missão. Às vezes a missão é pequenininha, mas cada um de nós possuímos virtudes que nós galgamos e se nós nos juntarmos, nós podemos fazer soma. Podemos fazer vencer. Porque o sofrimento é justamente isso. É a maior prova que a humanidade ainda tem certeza da imortalidade da alma. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 25, fala isso bem pra gente. Jesus faz um convite. Se queres acompanhar comigo, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e me siga. O negar a si próprio é nós nos esforçarmos na abnegação. É nós compreendermos que precisamos muitas das vezes negar a nós. O que é negar a nós? É abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quantas vezes a gente trabalha nisso o dia inteiro? Esse esforço precisa ser diário, contínuo, para que a gente abra mão do orgulho e do egoísmo. E nesse ponto, nós vamos agariando condições, porque Jesus é o médium de Deus. Porque Jesus, ele reflete as leis de Deus de tal maneira que ele mesmo colocou para nós. Eu e o Pai somos somente um. E ele convida nós dizendo: tome a vossa cruz e me siga. Ele não fala que vai carregar a cruz de ninguém. Qual mérito teríamos nós se ele carregasse a nossa cruz? Quais os méritos que teríamos? Jesus se oferece, sim, que nós guiemos, que ele seja guia, que nós caminhemos junto com ele. Mas a gente pode tomar a cruz, porque ele sabe mais do que a gente. Porque a gente está no processo de se reencontrar, de se reconhecer. E quando ele enxerga cada um das suas ovelhas, que conhece os nossos nomes, ele fala: você é capaz. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é saber que Deus não coloca peso maior sobre os ombros fracos. E qual é o sofrimento? Ah, porque eu fiz mal outrora e eu estou pagando agora? Claro que não. O planeta é de provas e também expiações. Mas é também de provas.
Quando o ser é forte, ele recebe as provas que ele pode vencer. Evangelho de João, capítulo 9, fala isso. Quando foi trazido um cego de nascença para ser curado, Jesus curou. E os apóstolos foram correr atrás dele. E falaram, ele foi cego de nascença por conta dos pecados dele ou os pecados dos pais dele? Nem de um nem o outro. Ele foi cego para que a obra de Deus fizesse ele como instrumento. Então, às vezes, estamos sentindo tantas dores em nós, dores que estão rasgando a nossa alma, pensemos que Deus sabe o quão forte é os nossos ombros. E os nossos ombros têm a força e a substância necessária por conta das nossas vivências, as nossas virtudes conquistadas, que servem de superação a cada um de nós. E que de forma intuitiva venha o nosso socorro. Venha o nosso socorro e nos fortalecendo a compreender as promessas que nós fizemos para as leis de Deus. Dessa forma, gostaria de terminar aqui, agradecendo a todos vocês e que nós pensarmos. Essa existência que nós estamos tendo e as outras futuras. Conforme a frase que Allan Kardec nos ensina. Nascer, viver, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Que a gente possa entender que Deus está ao nosso recurso, ao nosso auxílio, e que basta que nós peçamos a Ele, como a leitura de hoje inicial falou, que essas maravilhas que Deus nos oferece, de forma intuitiva, venha ao nosso auxílio para sermos hoje melhor do que fomos ontem. Vamos ouvir a voz da nossa intuição. Muito obrigado, uma boa noite para todos.